O assunto de hoje é bipolar. Olá! Bipolar, o que é? É um transtorno em que a pessoa oscila entre períodos de depressão e períodos de humor muito alto. Esse período de humor muito alto nós caracterizamos como um período de mania. O bipolar e a depressão são transtornos muito próximos e muito similares. Às vezes, a pessoa apresenta um quadro de bipolar que confunde-se com o de depressão e às vezes apresenta um quadro de depressão que se confunde com o de bipolar. Então, eu sugiro que quem não assistiu o vídeo de depressão, assista, pois são dois transtornos muito próximos. Existem diversos tipos de bipolar. Algumas pessoas apresentam a questão da depressão muito mais evidente do que a questão do período de mania. Outras já apresentam esse período de mania muito mais evidente do que o período de depressão. E algumas, o bipolar é tão leve em que essa questão de depressão e de mania oscila às vezes até muito rápido, num período curto de tempo, e que a expressão tanto da mania quanto da depressão não é tão evidente. E quais são as causas? Existem fatores biológicos presentes no transtorno bipolar. Esses fatores biológicos estão relacionados com os neurotransmissores. Lembram do vídeo de depressão que nós explicamos como funcionam os neurotransmissores? Os neurotransmissores, quando não estão na fenda sináptica ou estão com baixo nível de neurotransmissores na fenda sináptica, a pessoa tende a ficar mais depressiva. Então, os fatores biológicos estão associados justamente a esses neurotransmissores. Mas existem também fatores como hereditariedade, que pode afetar num caso de bipolar. Existem fatores sociais e ambientais. Que fatores sociais e ambientais são esses? Às vezes a pessoa está passando por algum trauma, algum transtorno, que isso acarreta ou a depressão ou a mania. Então, a partir do momento como a pessoa interpreta essa situação em que a pessoa está passando, ela pode apresentar um quadro de bipolar um pouco mais grave do que se ela estiver numa situação tranquila, calma. E quais são os sintomas? Como o bipolar tem um período de mania e um período de depressão, esses sintomas também são diferenciados, tanto no período de mania quanto no período de depressão. Os sintomas da mania são perda de sono, capacidade de discernimento diminuída, ou seja, a pessoa não tem uma capacidade de discernimento tão grande, um controle de temperamento também, a pessoa pode explodir, pode até ser agressiva em alguns casos, em que a mania é muito grave. Ela pode ter relações sexuais com diversos parceiros, pode ter necessidade de compras excessivas, então não ter controle com as compras, ter uma energia muito grande, e isso tudo se caracteriza como um período de mania. Já esse período de depressão, ele é caracterizado com um desânimo, uma vontade às vezes até de morte, insônia ou sono muito profundo e prolongado, um afastamento de amigos, perda de peso, em alguns casos até ganho de peso, falta de energia,
de vontade de sair de casa, dentre diversos outros sintomas que a gente já caracterizou também na depressão quando nós trouxemos o vídeo de depressão. A depressão, o período de depressão no bipolar, ele é similar à depressão caracterizada naquele vídeo de depressão. Só que essa depressão, como ela é logo depois do processo de mania, algumas situações podem se agravar devido a esse processo de mania. Por exemplo, se a pessoa ela compra excessivamente, quando chega a fatura do cartão de crédito e ela verifica, meu Deus, não tenho condições de pagar, aí pode entrar no período de depressão. Ou se é aquela pessoa que, no período de mania, gosta de curtir, de ir para festas, de baladas, ter relações sexuais com diversos parceiros diferentes, quando entra no período de depressão começa, meu Deus, será que eu fiz besteira? Será que eu fui para a cama com quem não deveria? E coisas desse tipo. Então, esse período de depressão e de mania, eles estão entrelaçados. E qual é a duração dessa depressão ou dessa mania? Essa duração pode levar alguns meses, ela pode oscilar também em períodos muito curtos, mas algumas pessoas, depois de algum tempo de tratamento, de terapia, de análise, elas podem já começar a prever esses períodos e já tomar determinadas atitudes para evitar que esses períodos se agravem. Então, devido ao tratamento, a pessoa já consegue controlar um pouco mais isso. E esse tratamento, como é o tratamento para o bipolar? O tratamento para o bipolar, ele é baseado em medicações, principalmente se for um quadro de bipolar muito grave. Essas medicações são antidepressivos para aumentar um pouco esse nível de humor e reguladores de humor para tentar amenizar esses períodos de mania. Então, o regulador de humor, ele tenta controlar esses períodos de oscilação e da mania, e o antidepressivo melhorar. Em alguns casos, precisa também de antipsicóticos, mas só em casos muito graves. Em paralelo a essas medicações, entra o tratamento com o psicólogo. Esse tratamento com o psicólogo vai ser para a pessoa começar a observar e também tentar prever esses períodos e já se precaver para não deixar chegar ao ponto em estados muito ou de depressão muito grave ou de mania também muito grave, que podem acarretar graves problemas. Muito obrigada, espero que tenham gostado. Fica aqui o vídeo dessa semana, curtam se gostaram e compartilhe com amigos, colegas, parentes. Contribuam também com sugestões para os próximos vídeos. Uma boa semana para todos.